Então o maior receio que eu tinha no começo era justamente, será que eu estou escrevendo alguma coisa que as pessoas estão gostando de ler? Para mim é fantástico ter essa oportunidade, né? A gente sabe o quanto é difícil um contador ter tempo para se dedicar a uma atividade de escrita, né? E quando eu recebi o convite foi muito importante para mim, né? A partir daquele momento eu tive condição de começar a desenvolver conteúdo de uma forma que eu nunca tinha pensado que pudesse fazer. Esse trabalho ele é bacana porque dá oportunidade da gente materializar através dos textos algumas ideias que a gente tem e principalmente para tentar colaborar com o leitor, né? A gente sabe que é um trabalho que pode de alguma maneira gerar um ganho para quem está lendo, o empresário que depende de publicações nesse sentido, que muitas vezes não encontra alguém que possa produzir para ele. A grande vantagem em ser autor, de certa forma, além da contribuição que eu presto para quem lê, eu acabo prestando para mim mesmo, porque antes de produzir o texto, eu preciso fazer uma boa pesquisa a respeito do assunto, aperfeiçoar o meu conhecimento em relação ao tema. E isso para mim foi fantástico, porque eu consegui gerar um ganho pessoal também, né? Então contribuiu muito para que eu me desenvolvesse mais, pudesse produzir algo com uma grande qualidade. Nesse ponto eu acredito que ser um autor, escrever é algo muito vantajoso, né? Então motiva você a conhecer mais, a se desenvolver, a procurar mais conteúdo, querer gerar algo diferente, algo que não se encontra com tanta frequência, né? Assuntos relacionados ao tema. Eu acredito que o autotreinamento seja, talvez, para mim, o que mais gera um efeito, né? Traz muita vantagem para mim. Como no meu caso, eu não atuo só como autor, eu atuo como empresário e da área contábil, como contador, é um pouco difícil da gente conseguir se disciplinar no sentido de produzir alguma coisa, né? Produzir um texto, principalmente. É algo que não tem uma relação direta com o meu dia a dia, que é mais na prática. Então essa perspectiva de você ter que produzir uma teoria, né? Desenvolver algo mais teórico, acaba gerando essa autoridade, né? O domínio do assunto, quando a gente começa a pesquisar para poder elaborar um bom texto, isso acaba de certa forma gerando essa percepção de domínio, né? De autoridade. Ao longo do período em que eu comecei a elaborar os textos, eu fui me aperfeiçoando nos processos, né? A pesquisa para mim é algo que faz muita diferença, porque é como se eu estivesse planejando, né, durante a pesquisa como eu vou escrever. Então é onde eu pego outras fontes e vou estudando e sistematicamente eu vou elaborando como se fosse uma estrutura de um texto. E na hora que eu começo a escrever, por já ter estruturado bem essa primeira etapa, que digamos que seria uma etapa de planejamento, de pesquisa, acaba sendo muito mais fácil para mim. Mas tudo isso, é lógico, veio evoluindo ao longo do período que eu passei a me dedicar como escritor. Essa colaboração que a gente recebe dessa equipe, ela é extremamente importante, né? Nós precisamos receber, lógico, que do próprio leitor, mas da equipe que participa da produção é muito importante, né? Eles que são o primeiro filtro que a gente obtém, né? Então, a partir dessa primeira opinião de quem está vendo pela primeira vez o nosso texto, é que a gente começa a observar se o nosso trabalho está sendo bem feito, né? Então, se a gente precisa melhorar em algum aspecto, principalmente, né, em relação a um texto menos formal, né, um texto que possa ser recebido por quem está lendo de uma maneira mais fácil, né? Então, tudo isso eles nos passam, né? Os revisores, o pessoal que está do outro lado, eles conseguem oferecer para a gente esse feedback. Ó, tá legal, vai por aí. Ou faça essas alterações, né? O importante para mim sempre perceber se a comunicação está sendo clara, né? Os meus textos, eles têm que representar isso para quem está lendo, né? Então, primeiramente, eu me coloco no lugar do leitor e através dessa perspectiva,
eu entendo que eu preciso escrever alguma coisa que seja fácil para a pessoa compreender, né? E esse auxílio que eu recebo dos revisores e de todo o pessoal serve justamente para isso, né? Para falar, olha, Léo, tá legal, é essa direção mesmo, né? Ó, corrige isso daqui. Sem esse feedback que a gente recebe do vamos escrever, né? Não teria como fazer algo com tão boa qualidade. O relacionamento sempre foi um relacionamento muito próximo, né? Um relacionamento muito amistoso, amigável. Eles sempre se colocaram à disposição. Desde a primeira reunião que nós tivemos, sempre foi algo, uma receptividade muito boa, né? Então, isso me faz sentir em casa, a vontade para escrever e sabendo que, principalmente recebendo esse feedback de que o meu trabalho é importante também, né? Então, muitas vezes a gente se sente, de certa forma, não reconhecido, né? E aqui não, aqui eles sempre, né, externalizam esse sentimento de que é uma coisa bacana, de que é bom, de que a gente pode fazer algo muito bom para as pessoas, né, para os leitores. Então isso gera uma segurança para quem escreve e, em contrapartida, né, gera um relacionamento muito bom também, né? Então você acaba se sentindo, ó, eu estou fazendo algo que é gostoso de se fazer, né? E eu acho que quando a gente sente prazer trabalhando, o resultado do trabalho sempre é melhor. O maior receio que eu acho que um autor da área contábil tem é um receio em relação à receptividade, né? Porque muitos assuntos da área contábil, eles são assuntos muito formais, né? São textos com uma linguagem mais digamos até jurídicos, né? São leis e normas, enfim. E isso para a gente gera uma insegurança, porque nós estamos falando de alguma coisa que às vezes o leitor não sente tanto prazer assim em ler, né? Então o maior receio que eu tinha no começo era justamente, será que eu estou escrevendo alguma coisa que as pessoas estão gostando de ler? Então, nos primeiros momentos a minha preocupação era essa, né? Saber dos colaboradores, dos revisores, de toda a equipe do Vamos Escrever, se os textos que eu estava escrevendo, se eles estavam sendo atrativos, né? Não estou dizendo pelo aspecto da escrita em si, né? Se eu estou escrevendo corretamente, seguindo as regras ortográficas, gramaticais, mas se o texto está sendo um texto agradável, né? Fácil de se ler, né? Se as pessoas estão gostando de ler os meus textos, né? Então esse feedback o que inicialmente eu procurava, né? A partir do momento em que eu comecei a ver que os textos eles estavam se adaptando a essas exigências, né? E estava tendo um retorno interessante por parte dos leitores, né? Um feedback interessante por parte deles, a coisa foi ficando mais tranquila, né?